Bora que bora, vamos que vamos. Fala, meu povo, vamos aqui para mais uma aula de debate de tema de redação. E você sabe que essa aula eu amo de paixão, eu adoro bater prosa aqui com vocês. Vamos falar aí sobre esse tema da semana maravilhoso, maravilhoso. Vocês já conhecem a logística aqui da nossa aula. Eu vou trazer o tema de redação, nós vamos fazer a análise juntos desse tema. Vou colocar aqui possibilidades de argumentos e em seguida trazer um parágrafo aqui para vocês. O parágrafo desse bloco de aula é o parágrafo de introdução com outra área do conhecimento. Sim, por que que você está falando isso, Glécia? Introdução com outra área do conhecimento. Por quê, gente? Por quê? Porque você não é obrigado a começar a introdução com uma outra área do conhecimento. Você já está ligado, você já está ligado, você já está ligada. Aqui na RDZ nós ensinamos você o modelo básico de introdução, o modelo básico que funciona, e aí nós vamos floreando essa introdução. Então vocês já estão carequinha de saber. E, gente, esse babado todo, tá? Então bora, sem mais delongas. E lembrando, só para vocês entenderem aqui, para quem é a primeira vez que está assistindo essa aula de debate de tema, gente, é para você o quê? Se inspirar no texto. Eu vou trazer para vocês elementos para serem trabalhados aqui nessa proposta de redação, nessa proposta da semana. E, além disso, para dar aquele, ó, presta atenção vocês, aquele incentivo para vocês escreverem o tema da semana, tá? Tema de número 15. Sim, meus amores, time RDZ já fez, contando com essa, né? 15 redações fora os nossos simulados, tá? Então, se você quer fazer parte do meu time, entrar no time RDZ, já me chama no direct, vai lá no meu Instagram, @redação_zinha. Só se jogar redaçãozinha que vai aparecer. E bora fazer parte do meu time. Para quem é do meu time e tá assistindo essa aula, não deve estar entendendo nada. Gente, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, tá? Pra galera conhecer o nosso método, conhecer o nosso time. E se você se interessar, gente, ó, turma social R$19,90 mensal. Agora, se você quer um estudo direcionado, padronizado aí para sua demanda, temos também a mentoria individual por R$300 mensais. Você terá acesso à nossa plataforma, terá acesso à correção dos textos, além disso, o acompanhamento direto aí até o dia da sua prova. A galera da turma social também tem acesso à plataforma, acesso às nossas correções individualizadas e um mês antes da sua prova você também tem acesso a mentorias individuais. Gente, isso é babado, né? R$19,90? Tá de graça, tá de graça. Então bora lá, meus amores, sem mais delongas, sem esse blá blá blá. Compartilhando aqui com vocês, então, o tema número 15, o nosso tema da semana, tema maravilhoso. E, gente, todos os temas aqui da RDZ são temas atuais, tá? Nós vamos trabalhar a maior possibilidade aqui de eixos temáticos. Então, você tem bagagem para o dia da sua prova, tem bagagem argumentativa. E assim, você só não pode ter preguiça, tá? Porque se você não tiver preguiça, tiver sede de aprender, eu vou te entregar o máximo aqui no curso. Quem é meu aluno sabe disso, tá? Tá igual aquela frase da galera quando comete merda na internet, né? E volta o cão arrependido e começa, ah, quem me conhece sabe. Mas aqui é verdade. Quem conhece o método RDZ sabe que eu me entrego por inteira aqui. Eu tenho a minha equipe de mentores também, a gente consegue atender a sua demanda, dar a atenção que você merece. Então, bora que bora, vamos que vamos. E assim, sucesso, sucesso. Só um minutinho, que eu vou compartilhar aqui de novo com vocês, que eu tive que dar uma pausa aqui. O que eu fiz, gente? Tá aberto aqui já? Deixa eu só ver aqui. Eu faço cada loucura. Ah, tá aqui. Perfeito, então. Bora, então, gente. Eu nem sei o que eu tava falando antes, que eu tive que dar uma pausa aqui. Você sabe que eu tô em TDAH e eu me perdi no pensar. Então, bora lá. A importância da valorização do professor para a qualidade da educação. Aquele mesmo esquema que eu ensino aqui para vocês e para os alunos que são novatos, que estão chegando aqui na RDZ, vocês vão entender o que eu tô falando, tá?
Toda vez que você pegar o tema de redação, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o tema. Então, não tenha medo de olhar para esse tema. Bate o olho aqui, ó. Olha, bisóia isso daqui. Então, olhem para esse tema de redação sem medo, tá? Você não pode ter medo desse tema. Ah, Glécia, eu tô lendo aqui o comando do tema. Ai, não sei falar nada sobre isso. Calma, criatura. Ah, gente, eu já falei com vocês, até para desesperar, a gente tem que desesperar com calma. Então, vocês respirem aí, respirem aí. Então, o que que a gente faz? Ô, gente, eu tô parando de compartilhar, é sério isso? Por que que eu tô fazendo isso? Tô querendo a caneta. Nem peguei já a caneta aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse tema de redação e fazer as devidas interpretações para facilitar o seu processo de escrita. Então, como é que você vai fazer lá no dia da sua prova? Gente, isso vale tanto para a galera de Enem quanto para a galera do concurso público, tá? É para fazer redação. Então, você vai olhar para esse tema de redação. E você, primeiramente, você tem que identificar aqui quem é o público-alvo. Faz sentido? Por quê? Você tem que direcionar a sua escrita, direcionar o seu texto. Então, nada melhor do que você identificar quem é o público-alvo dessa redação. Nem sempre, isso é muito importante que vocês entendam. Nem sempre o público-alvo vai estar escancarado na escrita, no comando da redação, ok? Nesse caso aqui, por sorte, nós já temos aqui o nosso público-alvo. E aqui, o que que é interessante? Você já lê o tema aqui, você já fala, ó, a importância da valorização do professor. Beleza, Glécia, então meu público-alvo aqui é o professor. Fechou, certinho, brilharam. Ótimo, então o que que você sabe? Dentro do seu texto, dentro da sua redação, dentro da sua escrita, em algum momento você tem que deixar claro aqui que você está falando do professor. Em algum momento do seu texto tem que aparecer o professor. Ah, Glécia, eu não quero colocar. Você vai colocar. Você não tem essa opção de não colocar. Se você quer ser aprovado, evidentemente. Ah, eu não quero ser aprovado, então precisa colocar, tá? Então, a identificação do público-alvo, um dos motivos é esse, tá? Para você o quê? Colocar as palavrinhas que vão valorizar o seu texto, que vai te colocar dentro do projeto de texto. Então, aqui o nosso público-alvo, ele tem uma dessas funções. Fechou? Além disso, olha que interessante. Lembra que eu falei com vocês que vai ter tema que o público-alvo não vai estar mascarado? Que vocês vão ter que fazer ali uma interpretação do tema, fazer perguntas para o tema e definir o seu público-alvo. Nesse caso aqui, olha que interessante. O tema é a importância da valorização do professor para a qualidade da educação. Quando a gente fala aqui de educação e envolve, né, o professor, de certa forma, o que que vocês têm que pensar aqui na cabecinha de vocês? Essa qualidade da educação, ela vai atingir diretamente quem? Quem é que o nosso segundo público-alvo? Os alunos e automaticamente a sociedade. Olha que loucura isso daqui. Então, na sua redação, você também tem que dar evidência para esse segundo público-alvo aqui, quando a gente pensa na qualidade da educação. A qualidade da educação, ela é para alguém. Quem é esse alguém? Os alunos. E esse aluno, ele reflete aqui também na sociedade. Então, dentro do seu texto, dentro da sua redação, eu espero que você fale tanto do professor quanto dos alunos que atinge aqui automaticamente a sociedade. Fechou? Em relação aqui aos nossos argumentos. Gente, isso aqui eu acho que é o tópico mais importante aqui, tá? São dois argumentos, que vocês também conhecem como teses, tá? Então a gente vai usar aqui esses dois nomes, porque eu sei que tem aluno que só conhece isso aqui como tese, como tem alunos também que só conhecem como argumentos. Então aqui a gente já coloca os dois nomes para não dar BO. Aqui no time RDZ, nós chamamos de clientes. Então, são os nossos dois clientes, porque nós somos advogados, advogadas, e nós estamos aqui para defender o nosso ponto de vista. Por isso que nós chamamos de clientes, tá? Só para vocês entenderem aí a galerinha do YouTube. Fechou? Então, o que que é mais importante? Para além de colocar as palavras-chave do texto, eu preciso realmente que você faça uma redação apresentando dois elementos obrigatórios, que são os nossos dois argumentos, nossas duas teses, nossos dois clientes. Esses dois elementos obrigatórios aqui, gente, precisam responder exatamente qual é a importância da valorização do professor.
Então, é um tema que a gente fala que é um tema positivo. Positivo. Porque você tem que escrever exatamente por que que nós devemos valorizar o professor. Então, vocês têm que trazer essa evidência para esse cargo do professor. Vocês têm que falar de coisas boas aqui também. Eu sei que vocês são treinados a sempre escrever teses, problemas, temas, problemas, só meter pau, meter pau, meter pau. Só que não, gente. Tem hora que você precisa falar bem. Afinal, por que que é importante realmente o professor ter uma valorização? O que que isso vai trazer na vida do professor? O que que isso reflete na vida desse professor? É isso que eu quero que vocês escrevam aqui nessa redação. Fechou? Bom, depois que a gente faz essa primeira análise, eu sempre falo com vocês para separar 10 minutos. E quando eu falo de 10 minutos, gente, é literalmente 10 minutos, tá? Vocês vão colocar no reloginho 10 minutos para vocês fazerem o quê? O seu rascunho de redação. Glécio, o que que é o rascunho de redação? É a sua chuva de ideias. É você escrever tudo que você sabe sobre esse tema. Então, você vai escrever dentro do seu conhecimento de mundo o porquê que é importante valorizar o professor. O porquê que esse professor merece valorização. E como que isso vai afetar na qualidade da educação? Qual que é o resultado disso? Você vai escrever aí com suas palavras tudo que você sabe sobre esse tema. Fechou? Fechou. Bom, eu vou trocar a tela, porque se eu mexer aqui, vocês já sabem que sobe, né? Então, para não subir, para a gente não perder o que foi escrito aqui, eu vou trocar a tela para a gente fazer a leitura dos textos motivadores, tá? Bom, então aqui a gente tem o nosso tema novamente. Nós vamos fazer a leitura dos textos motivadores. Por quê? O tema de redação, ele quer que você escreva para além dos textos motivadores. É por isso que eu sempre falo, olha, faça o rascunho de redação primeiro, faça aquela chuva de ideias primeiro. Porque tudo que você escrever nessa chuva de ideias é para além dos textos motivadores. Ah, Glécia, mas eu fiz a leitura dos textos motivadores e eu reparei que o que eu escrevi está no texto motivador. Não tem problema, criatura. Porque o que você escreveu foi antes. Se está dentro do texto motivador, aquela ideia que você escreveu é porque você está pensando de acordo ali com a pessoa que montou esse texto motivador. Não tem problema nenhum, tá? O importante é o quê? Escrever para além do texto. Se está dentro do texto, mera coincidência, tá? Mas não surta, não, tá? Então, bora lá, gente, ó. Então, nós temos aqui o tema de número 15, como eu falei, então, o time RDZ já fez 15 temas, sendo um tema por semana, tá? O nosso cronograma, ele é de 42 temas, mais 9 simulados, fechou? A nossa semana, ela sempre se inicia aí no dia, na quinta-feira, né? Então, hoje eu tô gravando aqui no dia 18, e o tema, ele começa a rodar aí no dia 21 do 5. Ok? Só para vocês entenderem as datas. Então, a gente vem aqui para o nosso primeiro texto. Então, ele vem, ó. Lembrando, gente, esse texto aqui, ele tá cortado, tá? Porque tem aluno que quer continuar fazendo a leitura aqui, né? Para o investir. Aí ele vem aqui, união. Porque eu só coloquei essa parte que eu quero que vocês tenham acesso aqui no texto motivador, tá? Então, ele não tá na íntegra, fechou? Porque o foco aqui desse texto motivador é falar sobre o dia do professor. Valorização que tem que ir além do dia 15 de outubro. Então, você já tem uma data, né? Nós temos uma data aqui, que é a data do 15 de outubro, que é o dia do professor. E por que que é legal a gente pensar nessa data, né? Qual que é o significado dessa data final? É realmente fazer uma referência aos professores e é para a gente fazer uma análise de luta, uma análise crítica a respeito dessa data, para a gente discutir nessa data os problemas que são enfrentados pelos professores no Brasil. Então, a gente tem que começar a trazer esse senso crítico, essa análise crítica aqui para dentro do texto de redação, tá? Se não tivesse essa data aqui, né, do dia 15 de outubro, no texto motivador, você poderia usar livremente aí na sua redação, tá? Então é legal a gente trazer esses conceitos, porque muitas das vezes a gente tem aluno que nem sabia que existia o dia do professor. Então acho legal a gente trazer para falar, pô, existe uma data aí para o dia dos professores, tá? Então vamos lá. Ó. Passamos por mais um dia 15 de outubro. Dia de homenagear professores e professoras que, com seu trabalho, educam as futuras gerações e tornam tantas profissões possíveis. Então, toda profissão que existe, precisamos passar primeiramente pelo professor,
tá? Não existe profissão que não tenha um professor que ensinou. Então, a gente trabalha essa ideia de valorização, trabalha essa ideia, sobretudo, né, gente, da qualificação, porque não basta somente você falar que você é um professor, tanto que tem até a crítica em relação aos coaches, né? Então, é trazer essa qualificação para ser professor, tá? Apesar de desenvolver um trabalho tão importante, as professoras e professores recebem 30% a menos que as demais, que demais profissionais que têm o mesmo nível de formação. Então, a gente pensa que para ser um professor, você tem que ter ensino superior. Isso é o mínimo, tá, gente? O mínimo para você ser considerado professor é ensino superior. Claro que você pode fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai, tá? Mas o mínimo é ensino superior. E aí, quando a gente pega outras profissões, por exemplo, né? Quando a gente pensa em professor, esse é o exemplo mais comum que a gente vê, né? O médico, quando vai fazer o comparativo de salário. Então, o professor, ele forma médicos, ok? Médicos. E aí, quando a gente faz esse comparativo de salários, então o professor tá aqui, para ele formar o médico, na cadeinha aqui, né? Então, o professor, ele forma um médico. E quando a gente pensa na valorização, na questão remuneratória, o professor, ele tende a ganhar 30% a menos do que as demais profissões com o mesmo nível de formação. Então, o médico, isso é indiscutível, ganha mais do que o professor, tá? Isso é indiscutível, considerando somente o ensino superior. Ah, mas o médico, ele tem mestrado, professor. Gente, eu tô falando de ensino superior, o básico. Todos formados aqui em bacharel, no caso do médico, e aqui licenciatura para o professor. Ambos aqui, mesma qualificação técnica no sentido de formação, o médico recebe mais do que o professor, justamente por conta da valorização. A sociedade valoriza mais, dá mais valor a um médico do que a um professor. Então, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que o professor, ele vai perdendo esse brilho na sociedade. A sociedade, ela não encara o professor mais como uma profissão de respeito. Então, se perde o respeito, se perde a admiração. E isso tudo impacta nesse processo de valorização do professor, ok? É, Teve aqui a questão do congelamento, só que aqui cortou, então a gente não vai focar nisso, eu quero focar aqui, ó. Com causa da greve, né? Aqui no caso é com causa, né? Por causa da greve realizada no ano passado, a gestão de Issan se comprometeu a avançar e a garantir esse reconhecimento, mas a elaboração da lei que garantirá essa valorização que caminha a passos lentos. Então, o que está trazendo aqui? Eu queria trazer só esse recorte aqui, mas se cortar, você ficar feio. Esse texto motivador, ele traz, então, o Dia do Professor como uma valorização que vai além do dia 15 de outubro, porque os professores estão em constante luta. Eles sempre estão lutando aí para conseguir maiores salários, a valorização interna, né, da própria sociedade. E uma das formas dos professores em si, né, buscarem por esse reconhecimento é através de greve. E a greve nos dias atuais, ela não é tão bem vista aos olhos da sociedade. Porque toda vez que a gente fala, escola tal tá de greve. Os pais surtam, com quem que eu vou deixar meu filho? A gente entende que a escola é a única rede de apoio de muitos pais, de muitas mães. Só que existe um porquê disso tudo. Se os professores estão entrando em greve, não é para vingar de ninguém, não, tá, gente? Eles estão ali fazendo uma luta social que é garantida por lei. Então, a Constituição Federal, ela garante o direito à greve, que é uma forma de retirar a invisibilidade social e política, que é um ato político, né? Então, tirar a invisibilidade social e política em prol dos professores, relacionado aos professores. Por que que o professor tem que ganhar mal? É uma condição de fato? Esses são questionamentos que vocês deveriam estar fazendo aí na hora de fazer sua chuva de ideias. O que está acontecendo? Por que que eles não ganham tão bem? O que que seria ganhar bem para um professor?
E aí você vai trazer essas qualificações dentro aí do seu rascunho. Fechou? E a gente vem aqui para o texto 2. Esse é um texto tirado, né, do trecho das diretrizes nacionais da carreira do magistério. Antes, para dar aula, né, para as criancinhas, no ensino fundamental, ou aqui a gente chamaria de berçário, pré-escola, ensino fundamental. Bastava ter um magistério para dar aula. Então, é aquele professor que ele é formado no magistério, que ele tem habilidade para ensinar todas as disciplinas. A partir do momento que o aluno ele vai para a quinta série, que hoje tá tudo bagunçado, eu ainda não entendi essa qualificação de quinta, sexto ano, mas enfim, na minha época, na quinta série, que era depois da quarta série, quando a gente ia para a escola grandona, né? Já era qualificada que os professores por disciplina. Só que a gente tem os magistérios aí, né? A galera que tem a qualificação são professores, ensinam a ler, a escrever, ensinam a letrar o aluno. E eles têm aí essa qualificação para ensinar todas e todas as disciplinas, tá? E aí aqui tem o trecho, né, das diretrizes nacionais de carreira do magistério. Ainda existem os magistérios, tá? Então vamos lá, ó. O que que fala aqui, ó? Em que pese todos os avanços que se possa ter em termos de estrutura e infraestrutura na escola pública, se o ser humano que nela trabalha e estuda não tiver suas necessidades atendidas, então eu tô grifando aqui as palavrinhas importantes pra gente, tá? Ela não alcançará o êxito esperado pela sociedade. Então, o que que tá falando aqui nesse primeiro trecho aqui? Puxa aí. Então, tá falando aqui das escolas públicas. Que o primeiro passo, que eu acho que para a gente pensar nessa temática de valorização do professor, é justamente encarar o grupo, porque dentro dos professores tem vários grupos, né? Eu acredito que vocês concordem com isso aí. E os professores que trabalham dentro do ensino público e municipal, a gente vai pensar nesses dois recortes, municipal e estadual, são professores que recebem menos. Não tem tanta valorização dentro do contexto social, apesar que os professores do ensino superior também estão se tornando invisíveis sociais. Mas, para dentro desse texto aqui, quando a gente pensa nessa ideia de escola pública, a gente pensa também nessa dificuldade da estrutura e infraestrutura daquilo que é entregado para esse professor para ele conseguir construir uma boa aula, para ele conseguir realmente criar um plano de aula que vai atender de fato à expectativa da sociedade. E eu acredito que vocês vão concordar comigo que a maior dificuldade que a gente tem hoje no quesito ser humano é superar a expectativa de alguém, o êxito de alguém. Então, quando não tem essas necessidades atendidas pelos professores, preciso de material, eu preciso de material de recorte para treinar com os meninos as habilidades de pinça, de prega, de recorte, para dar bons materiais, para a gente ensinar eles a fazer bons cálculos, ter uma aulas mais lúdicas, enfim, principalmente quando tem alunos especiais na turma. Se isso não é atendido, o professor ele não consegue também entregar algo que a sociedade espera, porque quando uma mãe, quando um pai matricula o filho na escola, ele tem uma expectativa, ele cria uma expectativa, isso é natural. Pô, vou pôr meu filho na escola porque ele vai aprender a ler, vai aprender a escrever, aí o filho sai da escola sem saber ler e escrever. Então a expectativa ela é quebrada. E aí, quando a gente pensa, de quem que eu vou cobrar? Quem que é o ruim da história? A sociedade automaticamente ela já associa esse papel do professor. O professor não é bom. Só que acima do professor existe algo muito maior que é o Estado, porque é o Estado que precisa garantir no artigo 6º da Constituição Federal o direito à educação. E essa educação, ela tem que ser fornecida com eficiência. As necessidades têm que ser atendidas. Elas precisam ser atendidas, justamente para alcançar o êxito esperado pela sociedade. Ok? E aí a gente entra a disparidade educacional, né? Aí que entra as escolas privadas, as escolas particulares. É uma empresa, tá? Para que vocês entendam isso, né? A escola particular ela é uma empresa, ela visa o lucro acima de tudo. E ela vem justamente para satisfazer, para cobrir uma falha do Estado. Porque o Estado ele falha aqui quando ele não garante o acesso à educação com eficiência.
E é aí que os empresários veem a oportunidade, ganha dinheiro, supre essa demanda social. Por isso que existe essa desigualdade, tá, gente? É, é óbvio que é muito importante vocês entenderem que existe uma lei, né, que é a base curricular, que ela é igual tanto para a escola pública quanto para a escola particular, tá? A base curricular é a mesma lei. Só que a escola particular ela tem mais recursos financeiros para florear o currículo daquele aluno. Então, o aluno vai ter aula de inglês, francês, judô, balé, blá, 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 e várias outras atividades que a escola pública ela não consegue oferecer por conta de recurso financeiro. O recurso é limitado. Professor, eu falo assim, as categorias mais criativas do mundo: professor e enfermeiro. A enfermagem no todo, como eu falo, técnico de enfermagem e enfermeiro. Eles trabalham com recursos limitados, mas eles conseguem exercer um trabalho incrível dentro daquele recurso limitado. É nesse momento que a criatividade ela aflora, né? Você precisa trabalhar com o material que você tem. E professor faz isso com excelência, trabalha realmente com o material que tem. Se tivesse o suporte financeiro, você pode ter certeza que os professores iriam entregar um trabalho sensacional, que ia assim, se equiparar ou até mesmo ultrapassar aí o que é ensinado em instituições privadas, tá? Sequência. É preciso recuperar a escola como um processo de humanização. Tirar essa ideia de robô. São seres humanos que trabalham, então a gente precisa ter mais empatia. O ofício do professor não é parte de uma engrenagem, mas é único, humano e, como tal, precisa ser apoiado e reconhecido. Então, não tem nenhum robô, a gente não é uma engrenagem, a gente não faz parte de uma engrenagem, a gente não é uma peça que se encaixa. O professor, ele é único, cada professor vai ter uma didática, cada professor vai ter uma metodologia de ensinar uma determinada disciplina. É tudo muito variável, entende? Somos seres humanos, evidentemente, e a gente precisa ser apoiado e reconhecido. Então, a gente tem que tirar essa responsabilidade exclusiva aqui quando algo não é suprido. Se a sua expectativa não está sendo satisfeita dentro do processo escolar, você tem que pensar, pô, mas que recurso que esse professor tem para entregar? O que está faltando para ele realmente entregar e superar as minhas expectativas? Aí você tem que lembrar que acima dele existe o Estado, que é quem faz, evidentemente, a distribuição de verbas e de recursos, tá? Então, bora lá. A valorização do professor é o primeiro passo para garantir uma educação de qualidade. A atuação do docente tem impacto dentro, isso é indiscutível, né, gente? E fora da sala de aula. Seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola e no progresso do país. Porque nós estamos formando futuros profissionais. Então, atinge a coletividade. Então, é aqui que a gente pensa no tema daqui, na questão da coletividade, tá? Então, é um trabalho coletivo. Para isso, o professor deve ser remunerado de forma adequada, receber recursos necessários para realizar a sua função e ter voz ativa na elaboração de políticas públicas para a educação. Para mim, todo o representante, né, do Ministério da Educação, o ministro da Educação, deveria, por lei, ser um educador. Ou seja, um professor com experiência de sala de aula, porque ele vai saber a dor do povo. A valorização do professor passa por diversos fatores, um dos grandes desafios do nosso país. Segundo o relatório global Teacher Status 2018, elaborado, né, pela Walker Fundação, o prestígio da profissão no Brasil tem o pior índice entre os 35 países avaliados. A escala varia de 1 para a nota mais baixa e 100 para a nota mais alta. O Brasil teve apenas um ponto. Triste. A primeira colocação, né, a primeira colocada foi a China, que recebeu a pontuação máxima, seguida da Malásia, com 93,3 pontos, e Taiwan, que alcançou 70,2 pontos. Então, aqui, sobre o prestígio, tá? Cadê o prestígio da profissão? E justamente por conta dessa ausência de prestígio, nós estamos tendo o quê? O fenômeno, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, do apagamento docente. Os estudantes
que vão fazer a prova do Enem ou vão fazer vestibular, eles não querem seguir a carreira docente, ou seja, não querem fazer licenciatura. E qual que vai ser a consequência disso? O apagamento docente. Então, vocês podem até usar isso aqui, gente, como consequência, tá? Na redação de vocês. Que uma das consequências da ausência da valorização do professor é o apagamento docente, que reflete automaticamente na eficiência e na qualidade da educação. Porque se não tem professor, quem que vai ensinar? Faz sentido para vocês? E aí, uma forma, né, de suprir esse apagamento docente foi criado pelo governo Lula o auxílio dos professores. O auxílio do estudante, na verdade, né? O pé de meia, que foi feito aqui para os acadêmicos. Qual que é o foco? É incentivar os estudantes a cursarem licenciatura. Porque tem gente que fala, ah, meu sonho é ser professor. Só que aí a pessoa pensa, pô, a faculdade, gente, o que que eu acho que é importante trazer isso para vocês também? Fazer faculdade é mais do que amor à profissão, tá? A gente tem que desmistificar essa ideia. Inclusive, depois eu vou até gravar um conteúdo sobre isso. Tirar essa romantização da carreira por amor. Ah, enfermagem por amor, medicina por amor, e é sempre relacionado a essas áreas que lidam direto com a sociedade. Professor tem que ser por amor, só que vocês esquecem que a gente faz faculdade é para ganhar dinheiro. Ai, Glécia, que absurdo. Gente, é uma pessoa que faz concurso público, e quem é concurseiro aqui vai saber, sabe disso? Cara, não é por amor, ai, eu amo. Não, é porque você quer ganhar bem, você quer estabilidade financeira, porque o mundo ele é capitalista. E a faculdade é a mesma lógica. A galera que vai fazer medicina é por dinheiro. Vocês parem com essa babaquice que vocês colocam na cabeça de vocês. Ah, é por. Não, não é, gente. Ok, você tem prestígio pela profissão, você admira, acha legal, ok, colocar o jalequinho, ser chamada de doutor, mas é por dinheiro. Porque se for por amor, gente, vocês não precisam receber dinheiro, vocês concordam comigo? Quem faz por amor, faz serviço social. Vai trabalhar em ONG. Entende? Vai fazer serviço voluntário, né? Quando eu falo serviço social, é serviço voluntário, tá, gente? Se é por amor, você não tem que receber. Agora, você falar pra mim que você vai fazer um curso de medicina por amor, então você não tem que receber o salário, tá? Então aí você já viu que não é por amor, é porque você quer, você tem prestígio pela profissão, ok? Admira, acha legal, gosta das matérias, e aí você começa a pegar amor pela profissão. Você, não, realmente eu gosto muito de fazer isso, mas você quer ali todo mês cair no dinheirinho no seu bolso, tá? Então vocês para com essa asneira que vocês colocam na cabecinha de vocês. E aí, quando criam essa romantização da profissão, isso é muito associado aqui também à ideia do professor, que o professor tem que trabalhar por amor. Não. A gente quer trabalhar por dinheiro, gente. Eles querem receber um salário justo. E aí, devido a essa ausência de valorização do professor, os jovens, né? A galera não quer fazer licenciatura porque sabe que o professor não é bem remunerado no Brasil. E aí surge esse fenômeno do apagamento docente. E aí o Estado, ele tem que intervir em todo o problema social, né, para cumprir o contrato social, né, Thomas Hobbes. Ele criou esse auxílio para os estudantes para incentivar a cursarem licenciatura, para ter uma qualificação aí como professor. Porque se acabar os professores, gente, sinceramente, eu não sei nem o que vai acontecer, tá? É balela. Como assim não vai ter professor para ensinar a ler e escrever? Ah, mas hoje tem inteligência artificial. Ah, é? É? Então por que que você não estuda só pela inteligência artificial? Por que que você precisa de assistir a aula de um professor? Entende? Então, assim, tomem cuidado com aquilo que vocês falam aí por aí, tá? Fazer. Aqui é um texto que ele vai fazendo vários questionamentos, tá? Fazer. Construir as aulas ou dar aulas? Não se continua a esperar do professor, principalmente que dê aulas e assim acondicionar a sua atuação? O que significa dar uma aula para além de transmitir, passar qualquer coisa definitiva, acabada, morta? Que limites impõe que limites impõe a profissão à imagem feita de dar aulas como correspondendo à função do professor? Vários questionamentos. Então vamos lá. Fazer, construir as aulas ou dar aulas? Qual que é o papel do professor, afinal? É fazer uma aula ou apenas construir a aula, né? Criar todo o mecanismo ali, olha, a aula tá aqui e alguém que vai ter que dar a aula. Ou simplesmente dar aulas. Ou
tudo. O professor ele tem que fazer tudo. Não se continua a esperar do professor, principalmente que dê aulas, e assim condicionar a sua atuação? O professor ele tem que só dar aulas ou ele tem que fazer outras atividades para além da sala de aula? O que significa dar uma aula para além de transmitir? Passar qualquer coisa definitiva, acabada ou morta? Porque se vocês concordam comigo que o conteúdo ele já foi criado. A função do professor ele é transmitir, é ensinar vários questionamentos. E aí, quando a gente fala, né, uma coisa definida, porque já foi, alguém já estudou, o professor ele pega aquele conhecimento e precisa transmitir de uma maneira mais simples. E isso requer tempo. E isso requer estudo. E por que não fazer isso tudo baseado em uma remuneração eficiente? E por que não fazer isso tudo e ter uma valorização social? Esse é o questionamento que esse texto traz. Ele vai fazendo várias perguntas para a gente começar a entender qual que é o encaixe que o professor tem na sociedade. Afinal, qual que é o papel do professor? E por que que ele não tem que ser valorizado por isso? O que que a gente impõe à função do professor, afinal? Na sua cabeça, responde aí no seu íntimo, na sua chuva de ideias. O que que você espera de um professor? Qual é a expectativa que você coloca em cima dele? Se você tem filhos, professor do seu filho, qual é a expectativa que você coloca em cima disso? Você quer que ele ensine o quê para o seu filho? Valores, crenças, ou realmente só a disciplina, né, do beabá que é ensinado? E você, como cidadão, o que que você tem ensinado e o que você tem aprendido? Então, são questionamentos que a gente tem que trazer, porque muitas das vezes a sociedade ela impõe ao professor uma responsabilidade que nem dele é. Ah, mas isso aqui ele aprende na escola. Será? Aí vem aquele meme, né? Será? E aí a gente parte novamente para o texto. A importância da valorização do professor para a qualidade da educação. E aí, como vocês já sabem, eu vou trazer aqui possibilidades de argumentos. O que que nós vamos trazer aqui de importância da valorização do professor para a qualidade na educação? A primeiramente aqui, gente, é a qualificação pedagógica. Quando o professor ele tem uma valorização, automaticamente a qualificação pedagógica sobe a régua, né? Porque ele vai ter recursos, ele vai ter benefícios aí para e condições eficientes para conseguir entregar uma qualificação pedagógica. Outro ponto aqui em relação ao incentivo profissional. O profissional aqui, gente, o professor, ele precisa ser incentivado, como qualquer outro trabalhador. Um trabalhador desmotivado, ele não entrega resultados. Então, se a escola, o ensino, ele não está tendo satisfação, não está tendo um resultado satisfatório, a gente precisa pensar aqui nessa ideia de quem é a figura que representa a educação. No caso aqui é o professor. Então, a gente precisa incentivar esse profissional. Vamos oferecer cursos para ele, cursos qualificatórios. Ah, vamos oferecer pós-graduação. Ah, vamos fazer um curso aqui, sei lá, por exemplo, a gente hoje tem muito, como é que fala? Cursos extracurriculares. Então, vamos oferecer de forma gratuita para esse professor, vamos qualificar esse professor. Isso tudo é incentivo profissional, isso tudo o profissional em si, ele se sente valorizado. A valorização não necessariamente é só de dinheiro, tá? Permanência docente, que aí a gente evita, né, que é a ideia do apagamento educacional. Então, quando a gente traz essa valorização, nós garantimos aí que professores permaneçam na profissão, tá? Desenvolvimento educacional, que a gente pode pensar em cursos, né? Vai estar bem atrelado aqui ao incentivo profissional, tá? Reconhecimento social, que eu acho que é um dos maiores desafios hoje em dia.
Porque a sociedade ela não enxerga o professor mais com a mesma visão de antigamente. Se você perguntar para o seu pai ou para o seu avô, como é que era, os professores eles eram respeitados dentro da sala de aula. Existia uma hierarquia, tá? Então, o professor ele era o detentor do conhecimento. Para vocês terem ideia, o professor podia até bater no aluno, tá, gente? Dava as palmadas na mão do aluno, colocava o aluno de castigo. Hoje em dia, se o professor fizer isso, você vai preso. Vai preso, tá? Não que eu seja a favor de dar palmadas no aluno, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é só pra vocês entenderem como que mudou o contexto social, tá? Esses dias eu vi uma professora que ela deu até uma... Gravou um vídeo pra internet, no Instagram, que ela fala que ela apanhou dentro da sala de aula. Então, hoje, inverteu os valores, né? O professor ele perdeu a valorização social, o reconhecimento social. Tem pais de alunos que gritam com o professor na frente do aluno, e o aluno pensa, se a minha mãe grita, então eu posso gritar também. E aí tem aluno que realmente bate no professor, ameaça o professor de morte. Então, hoje o professor ele tem medo de ir para uma sala de aula, por mais que ele ame a profissão. Então, assim, esse reconhecimento social, essa falta de valorização social, ela tá muito em volta disso, tá? E também, além dessa reportagem, a gente também teve, vou até puxar aqui na internet para eu pegar o nome do bonito, deputado, acho que ele é deputado, que ele falou mal dos professores. E ele falou isso dentro do plenário. Então é tão bizarro. É vereador o Lucas Pavanato, do PL São Paulo. Vocês podem colocar na redação de vocês, tá? E se cair isso na prova de vocês, vocês podem colocar também, tá? Ah, Gleice, eu não vou lembrar do nome dele, mas ok, então grava que ele é do PL. Lucas Pavanato. Ele é do PL. Ele fez uma frase muito feia, falando o professor de burros e vagabundos. E quando um deputado fala isso dentro da Câmara Municipal, vocês concordam que isso traz uma força para que outras pessoas ganhem coragem para falar mal de professor? Para agredir professor? Porque, por exemplo, se eu voto no PL, é porque eu concordo com tudo que é dito por eles, ou na grande maioria. E quem votou no Lucas concorda com o que ele fala, ou na grande maioria. Então, se o cara vai para lá na Câmara dos Deputados, isso é divulgado também nas mídias, né? E fala que o professor é burro e vagabundo, outras pessoas que votam nesse candidato, votam nesse partido, criam coragem também para falar que o professor é burro e vagabundo. Então, esse reconhecimento social, ele vai muito em volta disso. Hoje as pessoas, elas criaram coragem. Isso é uma frase minha, inclusive. Hoje as pessoas criam coragem, né? Elas criaram coragem para cometer crimes na forma digital falada. Elas perderam medo da punição. A galera não tem mais medo de ser punida. Porque tudo aqui vai ser encaixado como liberdade de expressão. Só que as pessoas esquecem o que é liberdade de expressão, né? Enfim, existem lei para isso. E outro ponto aqui da valorização do professor é o desempenho escolar que será atingido aí. Então, quando a gente valoriza o professor, automaticamente vamos ter um reflexo positivo aí do desempenho escolar. Por quê? É aquilo que a gente pensa na empresa, né? Se você trabalha aí na sua empresa, você sabe. Quando você não está motivado, o seu desempenho vai lá embaixo, tá? Então, quando a gente incentiva o professor aí, a gente automaticamente é, traz essa valorização aí do professor, tá? Então, bora lá montar o parágrafo? Tô viajando aqui, né? Eu fico pensando nessas coisas que eu fico lendo na internet. Ai, me dá um ódio. Enfim. Hoje nós vamos montar, então, um parágrafo de introdução, tá? Deixa eu só ver aqui qual que vai ser a tese que eu vou escolher. É... Então, aqui, ó, a tese que nós vamos trabalhar nesse texto vai ser a permanência docente, como primeiro argumento, e o desempenho escolar.
E aí, vocês sabem que vocês são livres para escolher qual argumento que vocês querem usar nessa redação. Pode usar os que eu coloquei aqui ou pode colocar o que vier na sua chuva de ideias também, tá? Lembrando que você tem que selecionar dois argumentos. Fechou? E aí, essa tese, desculpa, essa introdução, nós vamos trabalhar ela com uma OAC, que é uma outra área do conhecimento, tá? Então, vamos lá, ó. Faça a marcação de parágrafo e vem. Segundo, o educador brasileiro, Paulo Freire, aí é nome maiúsculo, né? A educação transforma a sociedade por meio do conhecimento e da consciência crítica, evidenciando a relevância do professor nesse processo. Contudo, no Brasil, a desvalorização docente ainda compromete a qualidade da educação. Vou trocar aqui, em vez de eu colocar da educação, eu vou pôr do ensino. Eu estava olhando ali se eu já usei educação. Do ensino. Uma vez que, deixa eu só ver aqui, uma vez que não estou funcionando. Uma vez que interfere, aí eu apresento meus dois argumentos. Diretamente na permanência dos profissionais
na carreira e no desempenho escolar. Dos estudantes. Ponto final. Dessa forma, torna-se indispensável discutir medidas capazes de fortalecer a valorização do professor no país. Ponto final. Então, bora lá. Escrevi primeiro, aí a gente faz a análise. Correto? Correto. Bora lá. Então, como eu falei para vocês, eu ia fazer essa introdução trazendo uma outra área do conhecimento, que é o que a gente chama de OACI, tá? Então, aqui eu comecei, ó, segundo educador brasileiro Paulo Freire. Então, aqui o Paulo Freire vai ser minha outra área do conhecimento, tá? Lembrando, para o Enem e para concurso público, isso já sempre foi assim, né, gente? O Enem que demorou um pouquinho aí. E eu já ensinava isso para os meninos aqui na redaçãozinha. Sempre quando você vai colocar uma outra área do conhecimento na introdução, essa outra área do conhecimento, ela vai falar exatamente do tema de redação, ela tem que ter conexão com o tema. Então, por exemplo, se o tema aqui está falando de educação, você tem que colocar um dado que tenha link com educação. Então, por exemplo, o Paulo Freire é professor. Então, o tema de redação, ele fala de educação e fala sobre professor. Então, o Paulo Freire está ok. E aí ele vem e fala, ó, a educação transforma a sociedade por meio do conhecimento e da consciência crítica, evidenciando a relevância do professor nesse processo. Então, ainda faz gancho com o tema, tá? Então, você não pode, por exemplo, colocar um dado aqui. Por exemplo, né, um dado que seria clichê que a galera colocaria aqui perfeitamente. Ah, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 6º, todo cidadão tem direito à educação. Ponto final. O que que isso tem a ver com o tema? O que que isso tem a ver com o professor? Entende? Então é isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? O dado ele tem que falar exatamente do tema de redação e tá ligado aqui, fechou? Então aqui tá um exemplo aqui para a gente iniciar falando do Paulo Freire. E aí a gente vem, coloca um conectivo, articulador argumentativo, que é obrigatório, tá? Então, tudo que tá de verdinho aqui, gente, é obrigatório aparecer no seu texto, fechou? Ah, Glécia, eu não quero usar o contudo. Perfeito, pode usar outro, entretanto, enfim. Aí vai depender da linha argumentativa que você está usando aqui, tá? Ah, eu não quero usar o dessa forma para finalizar. Não tem problema, você pode usar o assim, portanto, enfim, tá? Só pra vocês entenderem. Mas é obrigatório usar. Contudo, no Brasil, a desvalorização docente, então aqui está o tema de redação. Então, desvalorização docente compromete a qualidade do ensino. Então, aqui também está o tema de redação, tá? Uma vez que, então aqui, articulador, uma vez que interfere diretamente na permanência dos profissionais. Então, permanência dos profissionais é o meu primeiro argumento, que eu já havia selecionado para vocês lá em cima na carreira, e no desempenho escolar dos estudantes. Então, eu estou falando do professor e do estudante aqui. Dessa forma, torna-se imprescindível discutir medidas capazes de fortalecer a valorização. Aí eu volto aqui para o tema do professor no país. Então, percebe que na minha introdução eu cumpri com todos os elementos obrigatórios do TAF, que é o que a gente chama de TAF aqui.
Então, tem todos os elementos obrigatórios do TAF. O que que é o TAF, gente? Isso aqui é para introdução, tá? Então, na sua introdução, você tem que cumprir o TAF, tá? O TAF é você apresentar o tema, então é T de tema, A de argumentos, que a gente também chamaria aqui de clientes. Então, eu apresentei meus dois argumentos, né? Então, aqui está o argumento um e o argumento 2. Cadê meu argumento 2? Eu tirei ele aqui, ó. Doideira é essa. Argumento 2. Então, TAF e frase de fechamento. Então, na sua introdução, você já tem que pensar. Na minha introdução, eu tenho que cumprir alguns requisitos obrigatórios. Eu tenho que cumprir o TAF para eu passar. Então, eu tenho que colocar o tema de redação, argumentos e frase de fechamento. Fechou? Modelo de introdução para vocês. Você é obrigado a seguir esse modelo? Você não é obrigado a nada, a não ser em virtude de lei. Se não existe uma lei que te obrigue a fazer a introdução dessa forma, você concorda comigo que você pode fazê-la de outra forma? Beijos da Anitta, né? Beijos da Zinha pra você aqui. Então você não é obrigado a começar dessa forma, que é uma inspiração para você, tá? Ah, Glécia, eu não quero começar com outra área do conhecimento. Então faça o modelo básico de introdução. Qual que é o modelo básico de introdução? Você explicar com as suas próprias palavras o tema de redação. Ah, entende-se por. Cadê? Valorização do professor como tan, tararã, tararã. Ou a valorização do professor para a qualidade da educação no Brasil é muito importante porque tarará, tarará, tarará. Entende? Você começa do jeito que você quiser, não existe regra para começar a introdução, tá? Não existe regra não, tá? Se alguém falou para você que tem regra para começar a introdução, essa pessoa está mentindo, tá? Segunda regrinha do TAF, apresentar os dois argumentos. Aí você coloca lá, permanência dos profissionais e desempenho na escolar dos estudantes. E o FF é a frase de fechamento, porque tudo que você começa, você tem que terminar. Então, se você começa a introdução, você tem que finalizar essa introdução. Então, você faz essa frase de fechamento, coloca o conectivo de conclusão, coloca aqui uma frase que vai dar a entender que algo será feito. Então, quando eu falo que eu vou discutir medidas, então, eu vou discutir medidas. É porque vou trazer isso aí dentro do meu texto. Eu vou discutir aonde? Ah, nos parágrafos de desenvolvimento. Então, eu vou trazer aqui medidas para fortalecer essa valorização do professor no país. Show? Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês estejam gostando desses blocos de aula. E para a galera do YouTube, vá lá no meu Instagram. Meu Instagram é o quê, gente? Cadê meu Instagram? Meu Instagram é @redaçãozinha. Lá eu sempre tô postando dicas. Quando tem simulado, eu publico lá também, tá? Normalmente a gente cobra R$ 5 do público externo para fazer o nosso simulado ao vivo, aos domingos, tá? Então, só acompanhar. E se você quiser fazer parte do meu time, é só mandar mensagem lá no direct. Fala assim, Glécia, te vi no YouTube, quero entrar pro time RDZ. Ah, eu quero a turma social. A turma social é R$ 19,90 mensal, gente. Se eu não tiver R$ 19,90, ó, eu cato vocês. Ah, não, eu quero fazer mentoria, R$ 300 mensais, tá? De vez em quando eu faço sorteios na redaçãozinha, tá? Normalmente é sempre no início do ano e no meio do ano eu faço sorteios lá na redaçãozinha para trazer novos alunos, para vocês conhecerem o meu método. Então fiquem ligados lá no Instagram, quando eu liberar os sorteios, só vocês participarem para vocês concorrerem a uma bolsa de estudo integral na turma social, tá bom? Beijo na alma, façam essa redação, mande para a correção e vamos que vamos. Só não pode parar. Beijos!